Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 411, 24 de fevereiro de 1902. A Rainha Mãe fala-lhe de suas dores. Ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu estado habitual, veio a Rainha Mãe e me disse: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se num mar de glória, e cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra chamam-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto, assim no céu me chamam estrela de luz, para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram minhas dores. Enquanto estava nisto, veio meu adorável Jesus me dizendo: Minha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama. E vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que eu sofro. Isto me ama tanto, me ata tanto, e tem tanta força sobre o meu coração, que por recompensa lhe dou tudo eu mesmo, e lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isso, tendo-lhe feito a doação de mim, sinto que por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço, ou seja, tantas dívidas contraio com ela. Depois me transportou para fora de mim mesma e Jesus acrescentou: Minha filha, há certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que eu sofri em minha paixão. Como o dia de hoje em que recebi várias, que se não vertesse parte a minha justiça, me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Por isso deixa-me verter em ti. Depois que derramou, não sei como, ouvindo-o falar das ofensas, lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem é certo que não a confirmarão? E ele, por agora é verdade, porque depois daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, ou te possa chamar ao céu, poderão fazê-lo. Mas o prodígio de acorrentar sua vontade, de confundi-los, por agora eu fiz. Mas, se soubesses a raiva que têm os demônios, e aqueles que queriam essa lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade, fariam estragos por toda parte. Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte estes estragos, queres tu expor-te um pouco à sua ira? E eu, sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam demônios e pessoas que pareciam furiosas, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos, e um me golpeava, outro me dilacerava as carnes. Teriam querido destruir-me, mas não tinham o poder. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo. Depois disto, reencontrei-me em mim mesma, cheia de várias penas. Seja sempre bendito, Senhor. Forte, hein? Uau! O outro trecho é o 412, 2 de março de 1902, Efeitos da Fé. Esta manhã sentia-me toda pensativa, como se o Senhor quisesse novamente subtrair-me a sua presença, e portanto tirar-me os sofrimentos. Também sentia um pouco de desconfiança. Então, depois de muito expirar, assim que veio, me disse: Minha filha, quem da fé se nutre adquire vida divina. E adquirindo vida divina, destrói a vida humana, isto é, destrói em si os germes que produziu a culpa original, readquirindo a natureza perfeita como saiu de minhas mãos, semelhante a mim, e com isto vem a superar em nobreza a mesma natureza angélica. Dito isto, ele se foi. Então, vou voltar aqui no primeiro trecho. A rainha mãe, né, lhe fala de suas dores e continua depois falando sobre o divórcio. Então, ela estava ali, né, num estado habitual, e a Nossa Senhora veio e disse para ela: As minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se num mar de glória. E cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra chamam-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto,
Assim no céu me chamam estrela de luz para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram as minhas dores. Então é muito interessante, né? As dores, o quanto que o sofrimento na terra é glorioso, né? Para o céu. Então, se aconteceu com a Nossa Senhora, qualquer outro, né, vai acontecer igual. Se for por causa de Deus que você aceita passar pelos sofrimentos. E aí Jesus vai falar aqui sobre isso, né? Ele fala assim: quem me pede para sofrer o que eu sofro, né? Ele fala aqui, né? Eu dou tudo, né? Eu vou dar tudo para ela, né? Então aqui, ó, não há coisa que me seja mais querida e agradável, né? Que um coração justo que me ama e vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que eu sofro eu. Então a Nossa Senhora sofreu o mar de dores que foram os sofrimentos de Jesus, né? Ela já sofreu antes de Jesus nascer, porque ela viu, ela refletia sobre Isaías, as dores do homem, né, do servo sofredor, no livro de Isaías, e ela já sofria muito ali antes de Jesus nascer, antes de Jesus vinha ao ventre dela, ela já sofria o que Jesus iria sofrer. Interessante. E aí ela já se colocava à disposição para isso. Depois que Jesus nasceu, aí que ela sofreu mesmo com gosto, né? Então, ele é o que ela fez. Ela tem um coração justo que ama. Aí você fala assim, mas por que que nós temos que sofrer? E por que que é um coração justo? Por quê? Justo porque Deus é inocente, né? Deus, ele é inocente de tudo. Ele não fez nada de mal, nada de errado ao nos criar, nos criou totalmente livres, deu todos os dons que nós precisamos para sermos felizes, para amá-lo de volta, para termos a felicidade imensa de Deus. Mas a gente, né? Por causa do pecado, o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência. E a culpa é de quem? Quem que é o culpado de tudo? Nós. Então, ser justo é justamente aceitar sofrer qualquer coisa. Por quê? Porque nós somos merecedores do sofrimento. Nós que provocamos o sofrimento a todo a Deus, né? Toda essa realidade de Deus estar em jejum, né, do amor que ele deveria receber, de Deus estar cheio dos vazios do amor que nós deveríamos dar a ele e não damos, de Deus estar vazio da adoração que ele merece, né, e toda a satisfação que ele merece, né? Então, é justo que nós soframos, e não ele sofra, mas ele veio e quis sofrer no nosso lugar. E quando nós vemos ele sofrer e aceitamos também sofrer o que ele sofreu, nós estamos sendo justos mais do que nunca, porque é a nossa posição. Deveríamos estar nessa posição de sofrer e não deixar que Deus sofra por nós e nós fiquem no bem bom. E a gente só quer de boa, conforto, né? Tudo de ótimo, maravilhoso, né? Tem muita propaganda de pessoas que usam Deus hoje para isso, dizendo que você tem que, né, ficar próspera, que você tem que alcançar prosperidade. Tem gente ainda falando nessa mesma linguagem, né? Coaches, pessoas especialistas em ganhos, né, ganhos extraordinários, de alavancar as vendas, de ganhar muito dinheiro, porque você merece. Deus, ele quer essa vida perfeita para você, ele quer uma vida de bons dividendos, de bons lucros, nada a ver. Essa pessoa é totalmente maluca, é totalmente o contrário que Deus realmente quer. O que Deus realmente quer é que a gente se abrigue nele, né? Busque a força nele para sofrer qualquer coisa. E quanto mais você perder, mais você ganha. Ele não vai deixar você passar por perrengues tão grandes. Mas ele não quer que você fique numa boa, né? Num conforto absurdo. Deus não quer isso. Desculpa, mas Deus não quer, tá? Ele não quer, não, né? Então, assim, ele quer que você doe o seu conforto, que você doe a sua alma para sofrer, doe a sua, né? Você pode estar aqui de boa aqui agora, mas o seu sofrimento interno, pelas verdades do Fiat Supremo, pelas dores de Deus, a gente fica meditando e fica triste em ver as notícias, vendo as circunstâncias. É um sofrimento muito grande. E Deus aceita que nós soframos, porque Ele sofre vendo todo esse pecado. E a gente, ao ver o pecado, também sofremos. Então, nós pedimos a Deus, Senhor, eu quero sim, quero conhecer a sua vontade, quero conhecer a verdade, quero estar ao seu lado, quero ter comunhão contigo, e aquilo que o Senhor quiser dividir comigo, desabafar comigo, eis-me aqui. Eu quero sofrer junto contigo que tu sofres, né? E é isso que agrada a ele, é muito importante isso para ele, né? Que a gente possa estar à disposição.
sendo o nada que ele quer, né, nas mãos dele, para ele agir livremente, nos fazendo o que precisar fazer para a gente passar por qualquer coisa que seja para a glória dele. Então, estar na terra é justo que nós sofremos. E quanto mais nós sofremos como Nossa Senhora sofreu, mais glória nós daremos a Deus e teremos também, né? Então, é muito importante. Isto me ata tanto que tem força, tanta força. Então, a Nossa Senhora, quando ela sofreu também em prol das almas, porque hoje ela guia as pessoas na terra e ela ilumina as pessoas no céu. Então, toda a luz que ela recebeu não foi para ela, foi para doar. Lá no céu ela doa. Então, nós também, tudo que nós recebemos de nós, dá para Deus e dá para o próximo que a gente vai iluminar também. Né? Então é uma graça muito grande isso, saber que não é nosso, é tudo devolve-se a Deus e ao próximo. É lindo demais isso. Então ele fala que isso me ata tanto a alma, que ela, né, queira sofrer, me pede para sofrer o que sofro eu, e isso tem, né, tanta força em mim que eu lhe dou eu mesmo, né? Eu tudo dou em recompensa eu mesmo, eu dou para ela eu mesmo. E lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isso, tendo-lhe feito doação de mim, sinto que por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço, ou seja, tantas dívidas eu contraio com ela. Então, essa alma que sofre por minha culpa, né, porque me pede para sofrer e eu dou sofrimento para ela me prende, eu fico ali preso a ela, porque ela está lá sofrendo por causa de mim. Então eu vou até ela e vejo tudo que ela precisa, vou lá e dou tudo que ela precisa de graças, de força, de bens que ela precisa para poder ela, né, estar cada vez mais, né, pronta para mim mesmo, né? E se eu não dou para ela o que ela me pede, né, para poder continuar forte, né, no sofrimento por mim, se eu não dou, eu vou estar contraindo dívidas com essa alma, né? Então ele fica preso a essa pessoa. Então a gente deve pedir a Deus, Senhor, eis-me aqui, vou fazer a tua vontade, né? A gente não pede para sofrer, mas a gente pede a vontade de Deus. E se for sofrer para sua glória, eis-me aqui, eu sou um nada e tu és tudo, e eu quero tudo que o Senhor é. E se o Senhor quer me trazer sofrimento, amém, glória a Deus, me dá luz para eu viver isso, né? Força para eu viver isso. Então, minha alma, aí ele fala, minha amada, não há coisa que mais me seja querida do que isso, né? Não tem nada que seja melhor para Deus. E ele fala certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que eu sofri na minha paixão. Então, certas ofensas, né, que são terríveis, terríveis, né? Como o dia de hoje que eu recebi várias, como, né, porque as pessoas estavam muito bravas, muito iradas, muito raivosas, né, querendo quebrar tudo, o mundo inteiro, desejando mal, um ódio enorme das pessoas, né, por causa da lei de divórcio, que não foi confirmado. Então, ele ficou recebendo muitas blasfêmias, muitas ofensas. E ele falou que há certas ofensas tão graves, né, que superam por muito os mesmos sofrimentos que eu sofri em minha paixão. Então, é muito forte, né? E aí ele vai derramar nela essas ofensas, e aí ele fala, ela pergunta se essa lei do divórcio vai se confirmar. Ele fala que não, mas que depois de alguns tempos, né, depois que ela já não tiver mais como vítima, eles poderão confirmá-la, né? Mais para frente, é o que aconteceu. E eles tinham tanta certeza, essas pessoas, tanta certeza, né? Se você soubesse a raiva que os demônios estão e aqueles que queriam esta lei, eles tinham tanta certeza que iriam obtê-la e não conseguiram. Então eles querem, né? Se eles pudessem destruir qualquer autoridade, né? Seja quem for, padre, bispo, papa, né? Juízes, parlamento, né? Qualquer coisa, congresso, qualquer coisa, se eles pudessem destruir, né? Os presidentes, os reis, eles fariam, né? Porque eles estavam muita ira, muita raiva, né? Porque não conseguiram. Então, para mitigar esta raiva, né? A justiça não gosta que os homens fiquem nessa posição. Isso é uma grande ofensa para Deus. Aí a justiça pede para que ela venha, né, sofrer os golpes da ira desses demônios e dessas pessoas. Acho interessante isso, né? Para poder acalmar a justiça, a Luísa vai lá e sofre nela. É interessante isso, né? E daí dá para entender mais ou menos o que Jesus passou na cruz, né? Que ele sofreu a ira também dos homens nele. Ira essa
que era o que eles queriam fazer, era o que no fundo eles queriam fazer de mal, aquilo que eles queriam muito, né? E aí não conseguiram. Daí é muito interessante, né? Aí arruma uma vítima para poder eles bater nela, para quase destruir ela, se pudesse, tinham, né? Não tinham o poder de fazê-lo, mas se pudessem fariam de destruí-la, né? E eles pareciam furiosos, enfurecidos, enlouquecidos. E trouxe, né, para mitigar essa raiva e impedir em parte os estragos, né, que Jesus quer fazer através da justiça, né? Tu expor então ela vai se expõe a sofrer a ira deles para que Jesus não os castigue, para que Jesus não mande flagelos, né, da justiça por causa dessas ofensas tão graves que Jesus está sofrendo. Então, é muito interessante o que Jesus está fazendo com a Luísa, né? Aí ela se colocou ali no meio daqueles demônios, daquelas pessoas furiosíssimas, enfurecidas, enlouquecidas, né? Que eram como tantos lobos que golpeavam, que dilaceravam ela, que mordiam, que queriam, né, destruí-la. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo, né? Jesus foi com ela. Depois disso, reencontrei em mim mesma, mas sofrimento, né? Com muito sofrimento. E aí, o efeitos da fé, o outro trecho, né? Quem da fé se nutre adquire vida divina. Então, quem vive de fé adquire vida divina. Então, o que, que é viver vida divina? É viver uma vida onde só Deus é a resposta. Onde tudo é baseado no que Deus está fazendo, por que está fazendo, qual e a resposta em tudo. Se você vive de fé, você tem uma vida onde Deus é a solução para os seus problemas, onde Deus é o motivo de tudo. Ah, Deus que permitiu essa situação, né, que eu estou sofrendo aqui, então glória a Deus. Ah, Deus que me deu essa graça, ai, glória a Deus. Ah, Deus está me pedindo esse sacrifício, glória a Deus. Então você vive uma vida divina, porque tudo é para a glória de Deus, né? E aí você destrói a vida humana, porque a vida humana só busca efeitos aqui na Terra, só temporais, né? Então você destrói então tudo que produziu a culpa original. Por quê? A culpa original é aquilo que você quer satisfazer de humano, né? E aí você vai destruir o que é humano, né? E aí destrói a vontade humana e o que produziu a culpa original. E readquire uma natureza perfeita como saiu das mãos de Deus, porque a natureza que Deus criou era para viver plenamente dele, né, de viver dele, da vida divina, recebendo tudo dele, para a glória dele, em volta dele, por ele, para ele, nele. Né? Então aí você vai viver plenamente nessa natureza perfeita, voltando à ordem da criação, né? Semelhante a Jesus. E com isso vem a superar em nobreza a mesma natureza dos anjos. Então você fica mais poderosa ainda que os anjos, né? Você fica numa natureza igual a de Jesus, que é divina. Então é muito lindo o que Jesus propõe para nós na divina vontade. Amém, Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulo 111, 112. 111, 24 de fevereiro de 1902. A rainha mãe fala-lhe de suas dores. Ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu habitual estado, veio a rainha mãe e me disse: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se num mar de glória. E cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra, chamam-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto, assim no céu me chamam estrela de luz para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram minhas dores. Enquanto estava nisto, veio meu adorável Jesus e me disse: Minha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama.
e vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que sofro eu. Isto me ata tanto e tem tanta força sobre meu coração, que por recompensa lhe dou tudo, todo eu mesmo. E lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isto, tendo-lhe feito doação de mim, sinto que por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço, ou seja, tantas dívidas contraio com ela. Depois me transportou para fora de mim mesma e Jesus acrescentou: Minha filha, há certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que sofri em minha paixão, como o dia de hoje, em que recebi várias, que se não vertesse parte, minha justiça me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Por isso, deixe-me verter em ti. Depois que derramou, não sei como, ouvindo falar das ofensas, lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem, é certo que não a confirmarão? E ele: Por agora é verdade, porque depois daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, ou te possa chamar ao céu, poderão fazê-lo. Mas o prodígio de acorrentar sua vontade e de confundi-los, por agora o fiz. Mas se soubesses a raiva que têm os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade e fariam estragos por toda parte. Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte estes estragos, queres tu expor-te um pouco à sua ira? E eu, sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam demônios e pessoas que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos, e um me golpeava, outro me dilacerava as carnes. Teriam querido destruir-me, mas não tinham o poder. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo. Depois disto, reencontrei-me em mim mesma, cheia de várias penas. Seja sempre bendito, Senhor. Para compreender isso que Jesus vai falando e aquilo que a Luísa vai experimentando, dela sofrer. Claro que é tudo espiritual, porque ela não ia fisicamente nesses locais, era a alma. A alma dela saía do corpo e ia junto com Jesus nesses lugares e sofria aqueles ataques, aquelas penas, a ferocidade toda com que os demônios e aquelas pessoas perversas é, iam para cima dela. Então é complicado um pouco a gente, mesmo trabalhando a imaginação, de entender como isso se dava, como que realmente esse sofrimento, porque ela descreve dessa forma, mas como que realmente isso acontecia com ela, que a gente, para poder fazer essa compreensão, a gente tenta imaginar algo acontecendo de forma literal, mas a gente sabe que era espiritual. Era espiritual, ela estava lá em espírito, junto com Jesus, naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas. E, mas aí ela fala que depois, quando ela volta em si mesma, ela sente esses efeitos desse sofrimento. Então, é, é, assim, a gente fica com o que Jesus está falando aqui, né, daquilo que a Nossa Senhora, ela vai falando das dores que ela, a quantidade de dores que ela teve, como foi narrado pelos profetas, foi um mar de dores. Então, ela foi esse mar de sofrimento, de dor, de entrega, de doação. Mas isso tudo se mudou em glória, no mar de glória. As dores dela frutificou em tesouros de graças. E assim como Jesus adquiriu com a sua vida, com toda a sua vida humana sobre a terra, de oferta, de orações,
de reparações, de refazimento dos atos nossos, ela também participou intimamente, Nossa Senhora. Jesus fazia efetivamente aquela, o ato efetivo ele fazia em oração, claro que, como ele vai narrando na vida íntima, era oração. Em oração ele ofertava tudo, ele via tudo, ele refazia tudo e ia, era atos que estavam ali dentro desse processo oracional dele. E depois, com a vida pública, ele experimentou também materialmente na carne muitas dessas realidades que ele via em oração. Então, se até um certo tempo da vida dele ele viu muito e sofreu muito espiritualmente, sofreu no espírito, de ver, de estar presente às ofensas, de estar para ele presente diante dos perversos, ele ter todos presentes diante de si, na totalidade e individualmente também, em particular cada um, ele tinha tudo presente. E se então ele tinha isso de forma ali espiritual, depois, durante os 3 anos da vida pública, ele experimentou, ele fez a experiência concreta da rejeição, da, de tudo, do sofrimento mesmo, na carne dele, na pele dele, na humanidade dele mesmo, uma humanidade corporal. Então não foi só espiritual, foi um sofrimento corporal. E Nossa Senhora, ela participava, unida com ele, ela participava disso espiritualmente. Então, aquelas penas que ele sofria no espírito e na carne, ela sofria na alma dela, no espírito dela. E até mesmo a gente sabe que a realidade da paixão, a crucificação, tudo aquilo ela sofreu. Ela sofreu na alma dela, no espírito dela. Mas isso tudo se converteu em mar de glórias, mar de graças para nós, alcançou para nós. Claro que era em direção à glória de Deus mesmo, mas também para nós. Quem são os maiores beneficiados? Somos nós, as almas. E aí Jesus vai dizer para Luísa ainda, depois de Nossa Senhora, é que não há coisa que mais seja querido para ele do que um coração justo que o ama. E vendo ele sofrer, pede para sofrer o que ele sofre. Então, em nós mesmos não somos justos, não somos nada. Mas se Ele nos escolhe para nos apresentar revelações que são coisas assim que a gente não poderia supor se a gente não tivesse lendo, se a gente não tivesse tocando nesses conhecimentos, a gente vai vendo esse sofrimento, essa oferta, todo esse amor, toda essa caridade com que Ele tinha e teve, tem para conosco, a gente se oferta, Senhor. Se oferta para participar com Ele, sofrer junto com Ele. Embora a gente não sofra, a gente não tenha a experiência mística que a Luísa tinha, de experimentar isso realmente na alma, mas de forma sensível. Nós ficamos na intenção, nós ofertamos e ficamos na intenção. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero ser para o Senhor aquilo que o Senhor quiser. Então a gente não vai buscar o sofrimento, não vai ir nos lugares para ser objeto da ofensa, ser objeto da, dos golpes, mas na intenção a gente está para Deus, estou para Deus, para o que Ele quiser. E muitas vezes é no básico da nossa vida que vai vir nas circunstâncias que vai nos golpear. E a gente ter o posicionamento, ter a atitude de Jesus, ser Jesus ali mesmo, para receber aquela realidade ao qual nós estamos realmente tocando sensivelmente. De ver nisso a pessoa de Jesus naquela circunstância. Quem eu sou nessa circunstância? Eu sou Jesus. Então a gente precisa assumir dar essa, dar esse reconhecimento, ter essa atitude, esse posicionamento, como foi falado na live, ter esse posicionamento diante das circunstâncias, diante das realidades, ter esse posicionamento de ser Jesus ali. Ser Jesus. E sendo Jesus, ter a atitude de Jesus. A atitude de Jesus diante daquela circunstância, diante daquela realidade. Então, isso é muito lindo, meu Deus. E aí aqui ela fala de novo da lei do divórcio, que então, durante o tempo que a Luísa viveu e até um pouco tempo depois não foi aprovada.
mas por isso houve ali um grande custo e ela sofreu muito por causa disso. Ela sofreu muito para que isso fosse suspensa por um tempo, mas depois veio a liberação. Mas durante ali ele atendeu esse pedido dela, mas era um desejo do coração de Deus mesmo. Então, ó, que coisa linda, né? Quando a alma se oferta, quando a alma se configura, quando a alma se une a Deus, naquilo que Deus quer e aceita aquilo que Deus quer, seja de sofrimento, seja do que for que Deus quer, para a glória dele, para ser para a vontade dele, ele pode colher frutos dessa correspondência da alma. E a Luísa colheu esse fruto de, pelo menos durante um tempo, não ter sido aprovada. Imagina se tivesse sido aprovada lá nela ou até mesmo antes dela. Se já hoje faz um estrago desgraçado no mundo, na humanidade, é essa questão do divórcio, da separação, da desunião, o desfacelamento do núcleo familiar, da célula da família, que é a base. Então, se fala muito em teoria, a célula máter, a célula mãe da sociedade e da igreja é a família, é esse núcleo onde Deus se manifesta e Deus realiza uma obra extraordinária dentro da família constituída ali dentro da vontade de Deus, sendo a expressão do pai, a expressão de filho, a expressão de esposo, a expressão da partilha, essa expressão da comunhão, essa expressão da alegria mútua, de tantas realidades que podem, a família pode expressar tantas realidades que é material, mas que também é sobrenatural, da expressão da vida de Deus no núcleo familiar. Então, por isso é tão atacada. E com a lei do divórcio foi se esfacelando, e está se esfacelando cada vez mais. Cada vez mais. Outro dia que estava falando essa realidade do divórcio, né, que ela vem falando já há alguns dias nesse volume 4, aí eu me lembrei de uma circunstância da minha vida e eu acabei que não partilhei, mas agora voltou de novo, então eu vou só colocar. Então, assim, quando eu me casei com aquela ideia progressista de que eu não aceitei o sobrenome do meu esposo no meu, porque eu tinha aquela mente horrorosa de que, se não der certo, separa, e se separar é menos trabalho para mexer na documentação de novo. Então, vai ser um trabalho para alterar os documentos, para incluir um nome. Depois, se não der certo e separar, vai ser um outro trabalho. Então, olha a mentalidade que eu tinha nessa época, há 23 anos atrás. Era essa mentalidade que eu tinha. Não era aquela mentalidade de, nossa, eu estou me unindo a essa pessoa, essa união com essa pessoa é uma representação, é uma expressão da união com Deus, e é uma união para sempre, é uma união perpétua, é uma união de alma, é uma união espiritual, mais do que material, mais do que corporal, é uma união espiritual. Não tinha essa consciência. E hoje, meu Deus, quanto que eu vejo que né, ter essa consciência já é e me arrepender disso, desejar o contrário disso, desejar esse movimento contrário a isso, é uma reparação. E eu oferto, Senhor, o Senhor me permitiu experimentar essa realidade e eu oferto para o Senhor, porque eu não vou ficar presa na culpa de algo que já foi, que eu me arrependo e que o Senhor colocou, o Senhor tire todo o proveito que possa ser extraído dessa circunstância e de tantas e tantas e tantas outras da minha vida, que não é poucas, não, que precisa haver reparação, meu Deus. E no outro capítulo, 112, 2 de março de 1902, efeitos da fé. Esta manhã sentia-me toda pensativa, como se o Senhor quisesse novamente subtrair-me à sua presença e, portanto, tirar-me os sofrimentos. Também sentia um pouco de desconfiança. Então, depois de muito esperar, assim que veio, me disse: Minha filha, quem dá fé se nutre, quem dá fé se nutre, adquire vida divina. Meio estranho aqui a forma de colocar, mas tudo bem.
e adquirindo vida divina, destrói a humana, isto é, destrói em si os germes que produziu a culpa original, readquirindo a natureza perfeita, como saiu de mim, de minhas mãos, semelhante a mim, e com isto vem a superar em nobreza a mesma natureza angélica. Dito isto, se foi. Então, vou voltar aqui para tentar entender melhor isso aqui. Então, a Luísa, ela estava pensativa naquela manhã, como se o Senhor quisesse novamente subtrair ela de si mesma e levá-lo à presença dele. E então era como se ele quisesse tirar ela dos sofrimentos, e aí ela sentia um pouco de desconfiança. Ela estava muito pensativa, ela estava ali, né, naquela pensando: nossa, o Senhor quer me tirar dos sofrimentos, quer me subtrair. Então, tá, beleza. Ela está nessa realidade de meditativa, está pensativa, meditativa. Aí ele vem falar uma coisa para ela. Quem dá fé se nutre, adquire vida divina. Quem dá, quem dá fé. Ah, tá. Beleza. Olha só, a forma de ler, né? Oh, meu Pai, ajuda nós, Jesus. Quem dá fé se nutre, adquire vida divina. Olha, meu Deus, como que ler corretamente faz toda a diferença. Quem da fé se nutre, adquire vida divina. E adquirindo vida divina, destrói a humana. Isto é, destrói em si os germes que produziu a culpa original, adquirindo a natureza perfeita como saiu de minhas mãos, semelhante a mim. E com isto vem a superar em nobreza a mesma natureza angélica. Então, a pessoa, a alma que se nutre da fé, ou seja, se nutre de Deus, porque ele já falou lá atrás, a fé é Deus. A fé não é apenas um atributo divino. Fé, esperança, caridade são dons teologais, são dons divinos. Então, e que Jesus explica no livro do céu é que a fé é Deus, num dos capítulos lá do início. Então, quem se nutre de Deus, quem se nutre da fé, ou seja, se alimenta disso, tira disso a sua substância, adquire a vida divina. Então, porque se a fé é Deus, se a nutrir dessa fé, se nutrir de Deus, não tem como se nutrir e não adquirir essa vida, que é o próprio Deus. E adquirindo essa vida, que é de Deus, vai destruindo aquilo que é humano, vai destruindo os germes que produziu a culpa original. Meu Deus, olha só. Porque o plano de Deus o plano do o grande plano revelado no livro do céu é o quê? É o projeto de Deus de levar a criatura ao plano original. O plano original, quando Deus criou o homem lá antes do pecado, onde o homem não tinha culpa, o homem não tinha o pecado, o homem não era estragado. Então, ele quer regenerar a nossa humanidade, ele quer regenerar a nossa humanidade, a nossa vida, quer regenerar. E para que isso aconteça, e regenerando, vai extirpar a culpa original e vai readquirir a natureza perfeita como saiu das mãos dele. Olha só. Então, esse é o plano de Deus, que nós readquiramos a natureza perfeita como saiu das mãos dele, porque quando nossa alma é criada por Deus, ela não tem mancha nenhuma. Ela é totalmente semelhante a Deus. E ela supera em nobreza, em beleza, em a mesma natureza dos anjos. A natureza humana, quando sai da mão de Deus, quando é criada por Deus, antes de se unir ao corpo, que é onde vem a transmissão da culpa, vem a transmissão do pecado original, é quando é criado o corpo, quando ali há a concepção da, da, de uma pessoa, quando há a concepção material, e ali já há a transmissão do germe da culpa original. Mas quando Deus, na parte de Deus que é fazer a alma, ele cria a alma, ela cria ela pura. Mas quando a alma se une ao corpo para formar o ser humano, que o ser humano é corpo e alma, acontece ali essa contaminação, a alma purinha entra no corpo, mas aí entra no corpo manchado, ela se mancha também.
a mancha toma conta, porque ali é uma unidade, o corpo e a alma se tornam uma unidade. Enquanto o ser humano está vivo, está junto, está unido. Então, recebe essa transmissão da culpa acontece. Mas quando ela sai da mão de Deus, olha só, ela tem uma natureza perfeita, sai das mãos de Deus de forma perfeita, semelhante a Ele. E assim é o ser humano. Só que quando o ser humano vive da fé, se nutre da fé, ou seja, se nutre de Deus, e essa vida de Deus passa a existir na alma, operar na alma, essa vida divina vai destruir essa realidade da culpa, vai destruir esse germe da culpa na alma. Então, aquilo que nós adquirimos no batismo, que é a graça santificante, o batismo nos comunica a graça santificante e retira de nós, essa graça santificante, ela tira de nós a mancha do pecado. Então, ela é retirada de nós pelo batismo, pelo sacramento do batismo, essa mancha é retirada. Só que ficam as consequências, ficam os efeitos dessa mancha, do que essa mancha comunicou ao nosso ser, permanece. Os efeitos permanecem. Então, a graça não retira os efeitos, ela retira a culpa ali. Então, ela, como se ela sarasse a ferida, ela cura a doença, só que a cicatriz vai permanecer. Ela permanece. Então, o veneno continua circulando ali, que é a concupiscência, que é as tendências, que são esses efeitos todos, elas permanecem. Só que quando a alma entra, quando ela se nutre, ela se alimenta da fé, ela se nutre de Deus, a vida divina operando na alma tem esse poder de transformação, de readquirimento dessa natureza perfeita. Então, ela destrói, a vida divina na alma destrói a vida, esse germe do humano, destrói essa vida humana contaminada, essa vida humana manchada, essa vida humana desordenada. Então, aquela desordem que permanece, que o batismo ele não retira a desordem, ela se mantém, ele retira o pecado original, a culpa, ele retira a culpa original, mas a desordem permanece. As tendências permanecem. A fé tem esse poder de tirar, se nutrir da fé. Então, o quanto é importante nós nos nutrirmos da fé, ou seja, nos nutrirmos de Deus, sermos plenamente alimentados por Deus, somente Deus, ser Ele o nosso único alimento. Então, sim, Senhor, seja para nós esse único alimento que nós precisamos, que é tão necessário. Não é só necessário, é fundamental, é imprescindível. É o que nós precisamos, é o que dá vida à nossa vida, é a fé, é o Senhor mesmo que dá vida à nossa vida e retira de nós essa morte, retira de nós a morte, porque estar em comunhão com a desordem, com os efeitos do pecado original, com a concupiscência, isso tudo é morte. Mas que a morte que nós recebamos seja a morte dada pela sua vida, que a sua vida dê morte à nossa vida humana e que a nossa vida seja a sua vida, ou seja a vida divina que o Senhor tanto deseja. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trecho 111, de 24 de fevereiro de 1902. A Rainha Mãe fala-lhe de suas dores. Ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu estado habitual, veio a Rainha Mãe e me disse: minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se no mar de glória, e cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça,
E assim como na terra, chamam-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto, assim no céu me chamam estrela de luz para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram minhas dores. E enquanto estava nisto, veio meu adorável Jesus dizendo-me: minha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama, e vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que sofro eu. Isto me ata tanto e tem tanta força sobre meu coração, que por recompensa lhe dou tudo, eu mesmo, e lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isto, tendo-lhe feito doação de mim, sinto que por quantas coisas não lhe dou, tantos frutos lhe faço, ou seja, tantas dívidas contraio com ela. Depois me transportou para fora de mim mesma e Jesus acrescentou: minha filha, há certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que sofri em minha paixão, como o dia de hoje em que recebi várias, que se não vertesse parte, minha justiça me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Por isso, deixe-me verter em ti. Depois que derramou, não sei como, ouvindo-o falar das ofensas, lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem é certo que não a confirmarão? E ele: por agora é verdade, porque depois, daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, ou te possa chamar ao céu, poderão fazê-lo. Mas o prodígio de acorrentar sua vontade, de confundi-los, por agora o fiz. Mas se soubesses a raiva que têm os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta, que se pudessem destruir qualquer autoridade e fariam estragos por toda parte. Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte estes estragos, queres tu expor-te um pouco à sua ira? E eu: sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam demônios e pessoas que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos, e um me golpeava, outro me dilacerava as carnes. Teriam querido destruir-me, mas não tinham o poder. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo. Depois disto, reencontrei-me em mim mesma, cheia de várias penas. Seja sempre bendito o Senhor. Esse trecho ele fala só sobre o sofrimento de Jesus, porque quando fala das dores de Nossa Senhora, ela está se falando também sobre as dores de Jesus, porque ela não tinha vida própria, né? Ela não tinha vontade, tudo nela era a divina vontade, tudo era por Jesus, em Jesus, com Jesus. Então, quando ela diz aqui para Luísa que as dores dela eram um mar de dores, ela está dizendo, né, sobre o sofrimento de Jesus. Então, Jesus hoje quer desabafar sobre o sofrimento dele, né, para que nós hoje estejamos, né, atentos a isso, para poder fazer, né, como que ele possa vir, né, desabafar conosco e se ele permitir qualquer sofrimento neste dia, que nós possamos nos lembrar, né, de todo esse sofrimento, todo esse mar de dores que Nossa Senhora sofreu, mas que no céu mudaram sim num mar de glória, né? Não glória para ela, glória para Deus, porque cada uma das dores dela frutificou tantos tesouros de graça, né? Ela foi agraciada, mas a glória é sempre de Deus, porque, como a Aline disse ontem na live, né? É Deus que recebe a glória, porque
todo o céu olha para aquela criatura, porque Nossa Senhora era uma criatura também, ela não era Deus, ela era criatura, que deu sua vontade antes de nascer. Essa é a única diferença. E nós demos depois. Então o céu todo olha para ela e vê uma criatura em que Deus conseguiu realizar o plano dele na vida, na alma daquela pessoa. Então a glória é de Deus. E por tudo isso que ela sofreu, né, ela recebe no céu, na terra, né, chamam ela de estrela do mar, né, porque ela guia com segurança ao porto, ela conduz a Jesus, né, o sofrimento dela era por ele, era para ele, era nele, né, era ele nela, né, a divina vontade. Mas no céu chamam ela de estrela de luz, porque ela ilumina todos a respeito da divina vontade. Então, são recriados por esta luz que produziram as dores dela. Todas as dores produzem luz. É o que a Aline explicou muito bem ontem, né? Jesus usou muito da Aline ontem para poder explicar, né, que tudo o que nos acontece tem um para quê, né? E se a gente for junto com Jesus compreender, tudo está, né? Todo o sofrimento está configurado ao sofrimento dele. É só a gente, para a gente, também para a gente saber, para a gente ver a luz, a gente precisa conhecer, né, a vida íntima de Jesus, né? É algo assim muito importante de se conhecer, porque ali ele mostra todas as luzes que todos os sofrimentos dele produziram em direção às criaturas, né, e que ele fez em oração junto a Deus, junto ao Pai, e o Pai concedeu as graças de todas as ações, de todos os pensamentos, de tudo que a criatura fez, perdoou os pecados, né, fez tudo para que nós pudéssemos hoje ser santos, ter essa santidade divina. E é isso que é essa luz, né, que produziu as dores dela e as dores dele. E Jesus ele diz sobre o que é agradável, né? É um coração justo que ama Ele, né? Isso que é agradável a Ele. É um coração que sofre só por amor a Ele e que vendo Ele sofrer, porque nós vimos isso constantemente através dos atos, né, das criaturas da vontade humana, principalmente, né? Nós desejamos sofrer junto com Ele. Nós pedimos para Ele mandar para nós, né, sofrimentos para podermos nos configurar mesmo, nos tornar o próprio Jesus sofrendo. Isso ata Ele, né? Isso tem uma força sobre o coração de Jesus que, em recompensa, Ele dá tudo, todo Ele mesmo. Ele dá todo Ele mesmo. Ele não dá tudo. Eu entendi aqui que nesse trecho diz assim, que por recompensa lhe dou tudo eu mesmo. Ele não é que ele nos dá tudo, ele mesmo nos dá tudo. Ele dá ele mesmo. Ele concede as maiores graças, né? E o que ela quer? Qual é a maior graça? A graça é Deus, é viver em Deus, é viver com Deus, né? E é o que nós queremos? Nós queremos o dom de viver na divina vontade. E ele nos dá. Se ele não fizesse isso, ele tendo feito doação dele mesmo, né, vivendo aqui na Terra, se doando, né, totalmente, ele sente que por quantas coisas ele não nos dá, ele fica em dívida contraída conosco, né? Ele tem frutos para fazer. Se ele não fizer, ele vai se sentir em dívida conosco. Olha só que que Deus maravilhoso, né? Que pensa dessa forma, né? Que age dessa forma. Ele vai falar sobre essas ofensas, né? Que superam por muitos os mesmos sofrimentos que ele sofreu na paixão.
né? E a Ruth ontem, na, na meditação dela do trecho, ela deu um exemplo que realmente é o que é o que ela sofreu, está configurado, né, ao sofrimento de Jesus, né? Ela foi muito, foi um testemunho assim muito forte, porque o que ela passou foi uma reparação muito grande, porque quantas pessoas, né, recebem esse tipo de comparação e se ofendem, né, e arrumam confusão, brigam, ficam revoltadas, não falam mais com a sogra. Mas ela, na hora ela sofreu uma dor muito forte, ela foi conversar com Jesus. Jesus mostrou para ela, né, que a vida dele é assim, né? As pessoas não querem se parecer com ele. Elas não querem. Por que que ela vai querer que a filha dela se pareça com ela? Né? Fazer questão disso, de que as pessoas falam que a filha dela é a cara dela. Se as pessoas não querem se parecer com Jesus, eu vejo cada imagem de, de ser humano no TikTok, no Instagram, né, de pessoas assim completamente transformadas, tão feias que dá horror de ver. Elas querem ser assim, elas mesmas fizeram no corpo delas transformações para ficarem horríveis, para chocarem, né? Quanto que a Valtorta descreve, né? Quando ela descreve Jesus como ele é, a gente fica assim encantado, impressionado. A gente queria ver Jesus, né, sensivelmente, como ela viu, como a Luísa viu, né, para poder ficar hipnotizada de tanta beleza. E as pessoas querem se parecer com um monstro. Então, é a dor de Jesus que ela sentiu. E se ele não vertesse em parte esse sofrimento dele, a justiça dele obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Então ele diz: me deixe verter em ti. E a Ruth ontem deixou ele verter sobre ela o sofrimento que ela estava passando ali. E ela fez olha o que produziu isso, né? Que em parte ele deixou de mandar ferozes flagelos sobre a humanidade. Olha só o valor que tem a gente sofrer em nome de todos, né? Ser uma alma vítima, né? O que é esse sofrimento em comparação a todo o sofrimento que Jesus sofreu e sofre constantemente de que vem, né? Em direção a ele de todas as criaturas que existem e que vão existir ainda, né? A agonia dele no horto das oliveiras foi verter sangue, né? De sentir na pele, na própria pele, esses tipos de pecados e outros que a gente nem quer imaginar, que ofendem tanto a Deus, a ponto de fazer ele verter suor de sangue, de tanto sofrimento, de tanta dor, por um amor puro, né? Como estava no trecho de ontem, um amor puro ser contaminado pelos pecados de todos nós e sofrer sozinho isso, né, não é justo, né? Ele tem que dividir com alguém esse sofrimento, ele divide com as almas que vivem na divina vontade, mas isso, né, não produz um bem para ele, produz um bem para nós. Tudo de todo mal ele tira um bem, a Aline disse, e é verdade. De todo mal ele tira um bem, mas um bem em direção a nós, porque ele nos ama demais. E Jesus, né, depois que derramou, ele estava ainda falando sobre as ofensas. Aí a Luísa tocou no assunto do divórcio, né, querendo saber se eles iam ou não confirmar. E Jesus diz que sim, né, por agora, mas daqui uns 5, 10, 20 anos, ou depois que ela sair do estado de vítima, ou depois que ela morresse, né, eles poderiam fazer como fizeram, né? Mas o prodígio de acorrentar a vontade dela e de confundi-los ele fez naquele momento, né? Então, por causa dela estar vivendo na divina vontade, sofrendo, né, em nome de tudo, sendo uma alma vítima,
Jesus confundiu a cabeça deles, eles não aprovaram. Então, olha só o poder que tem, né? O sofrimento que nós passamos, né, junto com Jesus, né? Ele sofrendo em nós. Mas o demônio, ele queria que confirmasse essa lei, né? E hoje em dia, ele continua agindo, né? E eles têm tanta raiva que eles poderiam destruir qualquer autoridade, né? E fazer estrago por toda parte, se não tivessem almas, né, vivendo na divina vontade e sendo almas vítimas, sofrendo em nome de todos. Então, para mitigar essa raiva dos demônios, para impedir esses estragos que eles continuam querendo fazer nas almas das criaturas, ele quer que nós nos expomos um pouco à ira do demônio, né? E é o que realmente, né, às vezes a gente sofre, mas não é constantemente, não é todos os dias, é uma situação ou outra que ele envia. Por isso que ele precisa de muitas almas vivendo na divina vontade, porque ele precisa, né, enviar, né, para almas que queiram mitigar, né, essa raiva, que queiram mitigar os castigos que ele, né, vai permitir em direção à humanidade que está totalmente afastada de Deus, né? Não consideram mais ele, não querem mais saber dele, não querem nem falar o nome dele. Então, assim que a Luísa permitiu, Jesus mostrou para ela, né, pessoas que pareciam, pessoas não, estavam, lugar onde estavam demônios e pessoas que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos, né, porque estão totalmente possuídos, porque já fizeram a escolha deles, né, já escolheram o mal. Então, assim que eles viram a Luísa, eles correram para cima dela para golpear ela, assim como eles fizeram com a humanidade de Jesus, né? Deslaceraram as carnes dela, mas tudo isso era espiritual, né? É o que o demônio ele faz, né? Ele faz esse trabalho, ele destrói a alma, ele dilacera a alma da criatura, né? E elas não percebem, porque elas estão como que, assim, da mesma forma que nós sentimos, nós sabemos, né? Que Jesus está dentro de nós, que Ele está agindo, que Ele está nos ajudando, né? Dando força, né? Para a gente suportar qualquer sofrimento que possa vir em direção a nós. Essas pessoas também, elas sentem a presença do inimigo dentro delas, e elas desejam isso. Ontem eu vi um vídeo no Instagram de um rapaz que agora eu não sei o nome dele, mas ele está totalmente transfigurado e ele fala do demônio da mesma forma como a gente fala de Deus, né? Mostrou na casa dele lá que tinha um porão, que lá dentro tem um demônio e aquele demônio protege ele e o filho dele e do marido dele. E, e assim eles fazem adoração e tudo que a gente faz em direção a Deus, eles fazem em direção ao demônio. Então, eles, né, já escolheram o lado dele e a gente escolhe, né, ser essa alma, né, que vai ter a nossa carne dilacerada muitas vezes, assim, espiritualmente falando, né, mas eles não têm o poder de nos destruir, porque embora, né, a Luísa tenha sofrido muito, embora nós soframos muito ou sofreremos ainda, nós não temos medo porque Jesus está conosco, Ele está dentro de nós. Então, seja sempre bendito, Senhor. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra.
para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6 de março, volume 4, capítulos 111 e 112. 111, 24 de fevereiro de 1902. A rainha mãe fala-lhe de suas dores, ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu estado habitual, veio a rainha mãe e me disse: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se num mar de glória. E cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra chamam-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto, assim no céu me chamam de estrela de luz para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram minhas dores. Muito forte, né? Muito grande isso, né? Como a gente já veio meditando, falando ontem sobre isso, né, na live, sobre a questão dos sofrimentos, o valor dos sofrimentos, né? A glória que é para Deus, né? A glória que a alma também adquire, né? Então, as dores são glórias, glórias e luz, né? É muito interessante, adorna a alma, né? Adorna. Quanto mais a gente sofre, mais dores passamos, mais glória é, mais a alma é glorificada no céu, mais Deus é glorificado, né? Deus é glorificado, os bem-aventurados virão no céu. Nossa, quanto Deus ganhou, né? Assim, quanto Deus foi honrado, foi glorificado, quanto Deus fez através dessa alma, por meio dessa alma. Então, e assim, as dores da mãe se transformou em glória, né? E cada sofrimento que ela passou, né, foi também frutificou, produziu frutos, produziu bens, graças para as almas, né? A cheia de graça. Então, ela estava cheia das graças, né? Cheia de frutos, né? Para ser derramado para as almas, né? Esse bem. Então, é muito grande. E assim também é conosco, a nossa vida também, né? A gente tem que entender, né? Que os sofrimentos que passamos, as dores que Deus permite na nossa vida e circunstância, tudo é graça, tudo é luz, né? É graça, é luz, é glória, né? Glória para Deus. São tesouros no céu, luzes para os bem-aventurados, né? Que recria, como ela falou, né? Que cada sofrimento dela, né? É por isso que ela foi chamada de estrela do mar, né? Porque o sofrimento da mãe se transformou em luz para os bem-aventurados, iluminou, né? Conhecimento, foi conhecimento para as almas que recriou as almas, né? Aí, como fala, né, os bem-aventurados receberam a glória acidental, né, através da vida da mãe, né, de todo o conhecimento que eles adquiriram através das dores da mãe, né, e também para os viventes que estão na terra foi, né, que ela falou, um porto seguro, né, essa mãe que intercede, que guia, né, que derrama as graças, então é muito grande, né, muito grande essa questão das dores, a cruz, o que é a cruz, né, o que Jesus passou também, né, o que Jesus passou também, né, para dar maior glória ao Pai, né, para adquirir bens,
para adquirir tesouros para as almas, né? A mesma coisa, assim também não vai ser diferente conosco, né? É a mesma coisa. Enquanto estava nisto, veio o meu adorável Jesus, dizendo-me: minha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama. E vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que eu sofro eu. E isto me ata tanto e tem tanta força sobre meu coração que por recompensa lhe dou tudo eu mesmo. Então, a coisa que mais é querida e agradável a Deus é quando a gente se coloca, né, de maneira justa, né? Quando a gente se doa por amor a Ele e por amor a Ele a gente sofre, quer sofrer junto com Ele, no lugar dele, né? Porque é justo. Por isso que ele fala, né, que justo, um coração justo, porque a gente vê, né, a, é, agrada a Ele porque a alma tem a ciência de que Deus, não é justo que Deus sofra, que Deus seja ofendido, que Ele não seja amado, né? Que as pessoas que sejam ingratas em direção a Ele. Não é justo. Não é justo. A gente sabe que não é justo. Então, mais justo é a gente sofrer, como a Aline falou. Mais justo, o justo é que a gente sofra no lugar dele, porque a gente merece, né? Mas ele não merece. Ele é santo, ele é justo, né? Ele é Deus que não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado para receber ingratidão, ofensas, né? Não é justo. Então, é importante entender isso aqui, né? É muito importante a gente entender esses detalhes que Jesus fala aqui. E aí ele continua aqui, ó. E esse sofrimento é quando a alma tem um coração justo e se coloca ali e pede para sofrer, né, ali o que ele está sofrendo, né, porque a gente vê que não é justo ele sofrer, não é justo, né, e a gente procura ali fazer aquilo em nome de todos, aquilo que as pessoas não dão, a gente, né, deve dar a Deus, né, e isso ata o coração dele, né, é tanto, né, tão agradável a ele, é tão querido a ele que ata. E ele é tão justo, né? Ele é tão incrível que ele recompensa. Então, qual é a recompensa, né? Aí a pessoa pensa assim, às vezes as pessoas pensam que recompensa eu vou dar. Então, eu vou sofrer por Deus, eu vou fazer as coisas por Deus porque eu quero ganhar algo aqui, né? Então, quando a pessoa pensa em recompensa, ela pensa em recompensas da terra. É claro que Deus recompensa também, né? Dá todas as ajudas ali para o sustento que é necessário também para a vida aqui. Mas não é essa recompensa que ele está falando. A maior recompensa e a melhor e a maior é ele mesmo. Mas, assim, a pessoa, quando ela está presa no mundo, a primeira coisa que ela pensa quando Jesus fala, eu vou abençoar, vou derramar a graça, eu vou recompensar, ela pensa nas coisas do mundo. Recompensar o quê? Financeiramente? Né? Vai fazer eu prosperar financeiramente, né? Vai me dar uma casa chique, um carro do ano. Né? Então, é nisso que as pessoas pensam, é nisso que as pessoas querem, a recompensa que Deus tem. Mas é tão triste, né? Que é o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas, é recompensas da terra. E não pensa nele, né? E ele tá falando dele. É tão absurdo, né? É tão assim triste a situação do homem que ele não consegue refletir nessa questão, não lança um pensamento em direção a ele, sabe? Que a recompensa é ele, né? O maior presente que a gente pode receber e Deus pode dar é ele mesmo, né? Mas não vem no pensamento, sabe? O pensamento das pessoas, as pessoas não pensam assim. Né? Quando ela pensa em conquistar graças, em ganhar alguma coisa, é sempre coisas mundanas, sempre coisas na terra, né? E nunca vem o pensamento que é ele. Eu quero ganhar ele, eu quero as qualidades de Deus, eu quero ser como ele, sabe? Assim não vem, é muito triste, né? E a recompensa que ele fala é ele, né? Mas não é o que vem na mente das pessoas, né? Que elas gostariam, né? É muito triste. Eu lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isto, tendo-lhe feito doação de mim, sinta que por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço.
ou seja, tantas dívidas contraem com ela. Então, se ele não fizesse isso, ele se sentiria em dívida com a alma. Então, quando a alma pede para sofrer o que ele sofre, né, se coloca ali para sofrer no lugar dele, né, e sente essa dor que não é justo, né, essa dor dele não ser amado, das pessoas não quererem a ele. Então, assim, quando a gente sofre, né, por amor a ele, ele dá todas as ajudas, as graças necessárias, né, para a alma passar por aquela situação, por aquela dor, né? Ele dá todas as ajudas, né? Então, se ele não fizesse isso, ele não seria justo, né? Não seria justo, ele se sentiria em dívida com a alma, né? Porque a alma, ela tá ali toda para ele, quer sofrer por amor a eles, por amor a ele, quer sofrer no lugar dele, né? Então, ele acha assim que não, nossa, eu tenho que dar tudo que ela precisa. Nossa, ela tá aqui, né, sofrendo por mim, né, por amor a mim, né, esquecendo de si mesma. Então, ela me quer, ela me ama, então eu vou dar tudo que ela quiser, né? E mais uma vez eu falo, não é coisas mudanas, né? Tudo que ela necessita, né? Que tudo que a alma dela necessita para passar por essa situação, né? Para ela entender os paraquês, né? Para ela ver a luz naquilo, né? Para receber essa, como a mãe aqui, que a mãe sofreu e ela recebeu todas as luzes, né? Toda a luz e ajuda para passar, né? Por todo o sofrimento e foi o quê? Glória, glória, né? E ela é essa estrela, né? Que no céu é luz para os bem-aventurados, na terra é essa mãe que encaminha, derrama as graças, né? Dá todas as ajudas. Então, é isso que ele também faz conosco, né? Depois me transportou para fora de mim mesma e Jesus acrescentou: Minha filha, há certas ofensas que supera por muito os mesmos sofrimentos que sofri em minha paixão. Então, olha só. Tem certas ofensas que superam, então imagina, né? A gente pensa assim, no que Jesus sofreu na paixão dele, então, quanto foi assim cruel. E ele tá falando que certas ofensas supera tudo aquilo que ele passou. É forte, né? Porque a gente sabe o quanto ele sofreu na paixão. O quanto foi assim, sabe? Pesado. Foi uma coisa assim de chorar, sabe? E ele fala que tem certas ofensas, coisas que hoje em dia as pessoas fazem, que supera tudo aquilo que ele passou. Muito forte. Como o dia de hoje, em que recebi várias, que, se não vertesse parte, minha justiça me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Então ele precisou verter na Luísa, né? Ela viu que Jesus estava sofrendo por causa de ofensas aqui, ó, né? Que ele estava recebendo. Então ele teve que verter nela. Se ele não tivesse vertido parte, né, a justiça dele mandaria, nossa, flagelos pesados, né, em direção a a terra, em direção a essas pessoas que estavam ofendendo a ele, né. Por isso que é tão interessante, né. Aí a gente entende certas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Um dos motivos, como a Aline estava falando na live, é bom a gente prestar atenção nessas informações que tudo é importante que Jesus fala, né? A gente não ficar só no extraordinário, assim, nas coisas, mas certos detalhes que ele fala é muito importante para a gente identificar na nossa vida, no nosso dia a dia, quando acontecer alguma coisa, quando a gente passar por algum sofrimento. E a gente entender isso, então eu estou passando por isso porque, nossa, Jesus está, meu Deus, sendo muito ofendido. Olha só essa situação, então ele precisa verter em mim. Às vezes eu preciso passar por uma situação para que ele não derrame flagelos, né, pesados em cima daquela pessoa. Então eu estou sofrendo ali para que aquela pessoa, né, a justiça não caia, vamos dizer assim, matando em cima dela. Né? Então é importante, né, a gente guardar essas informações. Depois que derramou, não sei como, ouvindo-o falar das ofensas, lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem, é certo que não a confirmarão? E ele: Por agora é verdade. Porque depois daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda e de confundi-los, por agora o fiz. Mas se soubesses a raiva que tem os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade, fariam estragos por toda parte. Nossa, forte. Olha só em que ponto, né? Que ponto.
Então, as pessoas queriam tanto essa lei do divórcio que elas estavam assim muito enfurecidas e chateadas porque elas não estavam conseguindo o que queriam. E o homem é assim, quando eles não conseguem o que a vontade deles querem, né, ficam realmente revoltados, muito revoltados e fazem coisas assim terríveis por não ter conseguido o que eles queriam, né? O homem é assim. E fazem coisas absurdas para conseguir o que querem, né? Para alimentar a sua própria vontade. E a Luísa essa vítima que estava segurando, né? Tudo isso. É claro que a gente sabe, né? Que como a gente sabe hoje, que se confirmou. Hoje tem lei do divórcio, né? Mas no tempo de Luísa ele segurou, né? Porque Luísa, né, se colocou como vítima ali, então o estado dela segurava, né? Para que eles não obtivessem isso naquele tempo, né? Mas o interessante depois aqui também que Jesus fala, né? Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte esses estragos, olha só que interessante. Como eu falei, o ser humano, quando não consegue o que quer, alimentar sua própria vontade, eles ficam enfurecidos e, se pudesse, né, eles fazem tudo para conseguir o que quer. Tudo, né? Destruir a vida de alguém, né? A moral ali, né, da pessoa, inventa mentiras, né? Até, vamos dizer assim, até guerras, né? Revoltas, revoluções, tudo para conseguir o que quer. E se aproveitam de tudo isso para aprovar leis e coisas que eles querem, né? Então, olha só o que Jesus está falando aqui. Então, para mitigar a revolta dessas pessoas e impedir que elas façam coisas absurdas, né? Que também prejudicaria a própria alma delas, né? Porque elas iam cometer pecados, né? E aí acumular pecados e mais pecados muito mais graves. Então, muito interessante, né? Para mitigar esta raiva, impedir que eles façam coisas que eles planejam fazer para conseguir o que quer, ele pediu para que eles se expôssem a essa ira, né? Para que essa ira toda caísse nela. Então, que interessante, né? Porque senão a justiça ia cair matando em cima deles também. Então, né, para tipo assim, acalmar eles e o negócio não virar uma bola de neve, a Luísa teve que se colocar ali para eles, meu Deus, descarregar a raiva deles nela. Tanto os demônios como as pessoas que queriam isso. Muito forte, né? E eu, sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam demônios e pessoas que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos, e um me golpeava, outro me dilacerava as carnes, teriam querido destruir-me, mas não tinham o poder. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo. É muito forte, né? Assim, eu me lembro também de quando querem, assim, aprovar a lei do aborto, é a mesma situação. Quanto Jesus nos segurou, né, para que essa lei, a lei de aborto não saia, né, não saísse, e que se eles pudessem, você viu como eles ficavam enfurecidos, principalmente com os padres, com a igreja, e eram contra e faziam, né, movimentos e, e faziam tipo protestos, né, e rezavam, e faziam de tudo, campanhas aí na pró-vida. E quantas as pessoas ficavam revoltadas, iam para cima, se pudesse, né, fazer, matava. O quanto essas pessoas que queriam essa lei ficavam revoltadas, a gente via, né, quantas reportagens, as pessoas enfurecidas, né, chamando até a igreja de, como é que eles falam, né, que a igreja, né, praticamente chamando a igreja de demônio, que tinha demônio na igreja, né, essas pessoas da igreja, né, sabe, era uma coisa assim, né, a gente vê. Então, realmente é assim mesmo, né? Que se eles pudessem fazer alguma coisa, destruir a igreja, eles destruíram para conseguir o que eles querem. Tão forte, né? Então, Jesus usou ela para mitigar isso, né? Essa raiva que eles têm, né? É importante essas informações, porque Jesus se serve também da gente para isso, né? Nos coloca assim também, né? Para mitigar a raiva dessas pessoas. A gente passa por sofrimento para conseguir graça, para iluminar essas pessoas, para segurar, né?
segurar até a própria justiça, né, para não cair matando em cima delas, né, e também para iluminar essas almas, né, para segurar muita coisa segurada, mitigada por causa dos filhos da divina vontade, né? Então é interessante, né, isso aqui, muito interessante. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não temia porque tinha Jesus comigo. Depois disso, encontrei-me em mim mesma cheia de várias penas. Então, né, ela voltou para, né, pro corpo dela e ela sentiu essas penas, as dores, né, de tudo que ela sofreu lá. Seja sempre bendito, Senhor. Capítulo 112, 2 de março de 1902. Efeitos da fé. Esta manhã sentia-me toda pensativa, como se o Senhor quisesse novamente subtrair-me à sua presença e, portanto, tirar-me sofrimentos. Também senti um pouco de desconfianças. Então, depois de muito esperar, assim que veio, me disse: Minha filha, quem da fé se nutre, adquire vida divina. Então, quem se nutre de Deus, né, da palavra dele, quem, né, vamos dizer assim, acredita nele, crê nele, né? Então, quem da fé se nutre, então quem se nutre de Deus, da vida dele, né, que vive para ele, né, se movimenta e olha, né, que todas as coisas, quando a gente entende isso, né, tudo é Deus, né, toda a situação que ele está me permitindo é ele. Então, quem se nutre de Deus, da vida dele, da palavra dele, adquire vida. Então, quanto mais, né, a gente se nutre de Deus, né, não só na palavra, mas nas situações e circunstâncias, a gente tomando essa consciência que tudo é Deus, né, então, a cada ato desse, né, a gente vai adquirindo. A gente vai se nutrindo, se alimentando e a vida divina vai se desenvolvendo na alma, né, e adquirindo vida divina, destrói a humana. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se nutre de Deus, né, mais o humano é destruído. O humano, ele vai sendo destruído. Esse germe, né, da culpa original, ele vai se destruindo, né? Então, a gente vai, né, se esvaziando da nossa vontade, se esvaziando de si mesmo, né? Passando, né, purificando tudo aquilo, né, que é de vontade humana. Quanto mais a gente vai se nutrindo de Deus, né? E dos conhecimentos, né? Readquirindo a natureza perfeita como saiu das minhas mãos. Então vai, né? Realmente limpando, né? Faz uma faxina na alma e ela volta àquele estado original como Deus criou, né? Semelhante a Ele, né? Então vai adquirindo a vida divina e vai se ficando semelhante a Ele, porque Ele vai colocando a sua vida, né? A sua vida vai sendo desenvolvida na alma, a vida divina, então vai ficando cada vez mais semelhante a Ele. Cada vez mais que a vontade humana vai sendo destruída, cada vez mais que a gente se alimenta dele, a vontade humana é destruída, né? E a vida divina vai crescendo na alma, né? E com isto vem a superar em nobreza a mesma natureza angélica, olha isso. Vem a superar em nobreza a mesma natureza angélica. Dito isso, ele se foi. Amém? Fiat.